Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje nós vamos abordar com vocês um tema que envolve a criança diante de situações que envolvem o consumo. Basicamente, né, o que a gente tem que entender e destacar é que a criança diante da televisão, da internet, que passa de modo frequente propagandas, ela está em defesa diante das propagandas porque ela não entende aquilo que está sendo apresentado a ela como algo que vai descaracterizando outros processos que a criança poderia vir a ter, como ludicidade, brincadeiras e aprendizagens. E muitas vezes, né, em atividades pretensamente, né, como diversão. Então a criança diante de um canal de televisão que está apresentando um desenho e a criança está assistindo aquele desenho, ou mesmo na internet, a criança acompanhando um programa infantil, dentro desses programas, né, se caracterizam várias apresentações de produtos, e esses produtos, né, destinados à criança fazem com que a criança, ao ver aquele brinquedo e ao ver a imagem de crianças utilizando aquele brinquedo, a criança começa a desejar ter aquele brinquedo também. E com isso, né, chega até os pais e diz, eu quero, também quero, eu quero esse, eu quero aquele, e assim por diante. E os pais, muitas vezes, dentro de uma dinâmica de sociedade em que eles não estão tão presentes junto aos filhos por estarem trabalhando, uma forma de compensar essa ausência, muitas vezes vinculada às questões do trabalho, os pais acabam consumindo também para que a criança se sinta bem. Então, a característica dentro da nossa sociedade é que muitas vezes o aspecto relacionado ao consumo se destaca. Eu, como adulto, fui aprendendo ao longo do tempo, né, que consumir é fundamental, ou seja, eu preciso de objetos, de coisas que não necessariamente sejam úteis para o meu dia a dia, mas que diante das pressões que a sociedade apresenta, né, para que o consumo seja efetivado, a gente também vai atrás. Então, nós, enquanto adultos, já aprendemos que a forma de agir dentro da sociedade é consumindo. E o consumismo se torna algo constante no nosso dia a dia. E as crianças que vão surgindo dentro dessa seara e dentro dessa cultura, elas também passam a se caracterizar por situações em que o consumo está presente. E esse consumo que aparece na televisão, né, num programa infantil, é reforçado posteriormente quando os pais realizam o desejo da criança para ter aquele objeto. Também a criança, ela se encontra numa situação indefesa diante da propaganda, por quê? Porque ela ainda está aprendendo sobre o mundo e não tem como contra-argumentar diante daquilo que a televisão mostra, a propaganda mostra, fazendo com que ela sinta a necessidade. Eu quero ter, eu quero ter, eu quero ter. E não numa condição de eu preciso ter, que seria uma pergunta que poderia ser feita. Diante dessa situação, a criança também vai nos seus vínculos, né, por exemplo, na escola, em que ela observa que outros colegas têm aquele brinquedo que ela queria ter e não foi comprado lá pelos seus pais, e ela posteriormente chega aos pais e diz, eu quero aquele brinquedo, eu preciso daquele brinquedo. E com isso, né, vai se criando todo um perfil de que o consumo ele deve começar desde a infância numa sociedade capitalista como a nossa. Um representante da Pepsi relatou em um documentário que para que a gente tenha toda uma dimensão do consumo na sociedade, a gente já tem que estar preparando a criança que está no ventre materno. Então, aquela criança que ainda não nasceu, ela vai ser uma consumidora do produto, né, do refrigerante. Então, com isso, a gente tem que intensificar desde cedo para que os pais sejam os primeiros a conduzir a criança nessa direção. Tanto que, em alguns casos, eu já acompanhei aqui em Curitiba, pais, né, que têm lá os seus filhos com 1 ano e meio, 2 anos, e oferecem refrigerante à criança como uma forma de saciar a criança, né, em termos de reclamar de alguma coisa ou outra, e o refrigerante passa a ser algo que já está sendo ensinado desde o início da vida da criança. Na prática, né, efetivamente na prática, isso já passa a ser executado.
e não se leva em conta, né, muitas vezes, a condição da saúde da criança ao longo do tempo e como que isso vai repercutir, né, na vida como um todo que a criança vai vir a ter. E a condição, né, do consumo passa a ser valorizada de forma intensa dentro da nossa sociedade, né? Então é importante que a gente entenda, né, como que vai se construindo toda essa relação do consumo e das propagandas, né, que enfatizam toda uma condição do que o indivíduo se coloque pronto para consumir. Existe uma instituição no Brasil chamada Alana, que ela trabalha toda uma série de discussões e debates buscando proteger a criança das influências do consumo. No Brasil, a gente teve alguns avanços que caracterizaram a proibição de determinados tipos de propaganda em relação a programas infantis. Mas isso não quer dizer que a criança não esteja, quando seu pai e sua mãe estão com ela, né, que a criança não esteja sujeita às influências que a propaganda vem a ter numa dimensão a causar mais alienação em relação aos produtos, né, que estão à nossa volta, do que necessariamente a compreensão sobre se consumir é bom ou não, né? É importante que a gente destaque, né, que todo o processo de consumo na sociedade está relacionado à própria estruturação do modelo capitalista que foi criado na nossa sociedade. O que quer dizer, basicamente, né, que nós aprendemos desde cedo que a gente precisa consumir, né? Não a condição se é necessário para o nosso consumo aquilo que a gente vai adquirir, mas a condição de que eu preciso consumir, especialmente, né, para saciar meus desejos imediatos e muitas vezes não refletidos, bem como a característica de consumir correlacionando ao movimento que a sociedade vem a ter em termos de produção. Ou seja, quanto mais as pessoas consumirem, mais a sociedade avança. Quanto menos consumo existir, mais problemas a sociedade possa vir a ter. A gente pode observar, né, dentro do contexto atual da pandemia, que a grande discussão que se tem é voltar às atividades para que as pessoas consumam. E consumir significa estabelecer e estabilizar a sociedade. E não necessariamente, né, promover saúde e proteção. A relação, né, do consumo dentro da sociedade que a gente vive, né, acaba sendo um ingrediente, né, fundamental para que a sociedade avance, né, e não necessariamente a compreensão sobre os aspectos da valoração do indivíduo em si. Então, à medida que o consumo é uma atividade econômica, esse consumo ele tem que existir de modo regular dentro da sociedade que a gente vive, para que determinados problemas, né, possam ser superados, tanto da necessidade do que o indivíduo precisa, como do funcionamento das empresas que geram todo o processo do consumo dentro da sociedade. E o consumo infantil, né, ele entra como uma característica da necessidade que a sociedade trabalha de desde cedo influenciar a criança para que ela se torne um adolescente, um adulto, que mantenha esse ciclo de consumo como um processo natural, e não algo, né, que artificialmente, ao longo do tempo, foi construído na relação dos indivíduos. À medida que se estabelece todo um processo de que o consumo faz parte da realidade social e a criança está dentro desse processo, vai se afetando de modo direto as questões subjetivas de cada um de nós, né, tanto da criança como de nós adultos, de tal modo que o processo que passa a ser entendido é de que nós nos tornamos sujeitos se nós consumirmos. E a partir desse aspecto, né, a compreensão que se tem é quem é você a partir do que você consome. Então é importante, dentro dessa sociedade, que se eu tiver uma camiseta, que essa camiseta tenha uma marca, e essa marca seja representativa de importância social. Se eu tenho um tênis, que esse tênis também tenha uma marca que represente a importância dos aspectos sociais. Se eu tenho uma bolsa, que essa bolsa também represente uma marca que vai me representar como figura de importância na sociedade. Então não basta ter um brinquedo, tem que ter para a criança um brinquedo de determinada marca.
Como para nós, né, adultos, a sociedade funciona nesse caminho. Ter um produto não basta ter qualquer produto, tem que ter um produto de uma marca que represente importância social. Então, a partir daquilo que eu tenho, eu acabo sendo reconhecido na sociedade com um valor de importância. Se eu não tenho um determinado produto, a sociedade já caracteriza, né? Como que tal indivíduo não tem tal coisa. E a gente passa a se construir não necessariamente por aquela pessoa que a gente é, mas por aquilo que a gente possui, né? Quem é você? Eu não digo, né, se eu sou uma pessoa tímida, extrovertida, se eu sou uma pessoa inquieta, curiosa, interessada. Eu me defino, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que tem 3 carros, uma casa grande, móveis de determinadas marcas, ou seja, a construção psicossocial vai fazendo com que a nossa subjetividade passe a ser dirigida pelos aspectos do que possuímos, e não necessariamente pelo aspecto de quem somos, né? Dentro da nossa sociedade, né, o motor, né, que a gente vem a ter, né, que faz com que a sociedade funcione, é a condição do consumo. E esse consumo acaba atrelado de modo significativo a aspectos que envolvam em cada um de nós, né, em primeiro lugar, né, a condição do desejo, a segunda, né, da emoção, e a terceira, da imaginação. Que basicamente, né, vai se construindo do seguinte modo na sociedade. Primeiro, eu tenho que observar alguma coisa que cause impacto. Então, as propagandas, né, de modo geral, seja na televisão, seja na internet, elas pegam o indivíduo pelo aspecto emocional, porque esse emocional, ele mobiliza a gente de tal maneira que, ao observar pessoas felizes, alegres, contentes, nós passamos a caracterizar algo fundamental na nossa Constituição, que são os desejos, né? Então, se fulano tem, e a gente observa que aquele fulano se realiza com aquele produto daquela marca, eu também quero ter. E o querer ter, né, começa num processo de imaginação. Talvez eu não tenha dinheiro para ter esse objeto, mas o que eu vou fazer para que eu possa vir a tê-lo? E eu começo no processo de imaginação a caracterizar as necessidades dentro da sociedade de tal modo que eu possa ser igual àquele outro, né? Ou ser alguém que consiga mais coisas que aquele outro. Pegando 2 exemplos, né, da realidade social, né? Um caso, né, de pessoas que trabalhando, né, nos seus empregos ali, um caso, né, pegando mais pontualmente, né, um jovem que trabalhava numa instituição, numa empresa, ganhando salário mínimo, e na época, né, a moda era ter o Nike Shox. Né? O salário mínimo na época girava em torno de R$ 700. Um Nike Shox em torno de R$ 600. E o jovem, né, para ter o Nike Shox, ia até a loja, loja de calçados, parcelava em 10 vezes aquele tênis para ter basicamente o tênis que custa o seu salário de um mês, né? Mas todos os jovens que ele conhecia tinham Nike Shox. Então, se todos tinham, a necessidade de satisfazer meu desejo, né, pela condição emotiva, né, que estava na minha imaginação, assim que eu receber, eu parcelo em 10 vezes e vou ter esse tênis, né? Pois todos os outros têm, eu também preciso ter, né? E uma outra situação, um outro exemplo, né, em trabalho com adolescentes em conflito com a lei, né, jovens em conflito com a lei, é o caso de jovens que andavam na rua, encontravam alguém, assaltavam essa pessoa e roubavam o tênis, né, que era um Nike Shox lá da época, como exemplo, né. E quando a gente conversava, né, com esses jovens, né, dizendo assim, por que você assaltou o cara, né? Daí o jovem dizia, aquele cara lá é um playboy, metido, sai por aí, né, com aquele tênis legal, né? E quando a gente viu o cara, né, que a gente considera um playboy metido, com um tênis legal, a gente vai lá e assalta o cara. E a gente rouba o tênis do cara, porque se ele tem esse tênis Nike Shox, eu também posso ter. E posteriormente a gente dizia assim, mas aí você vira um playboy, não vira?
Daí os jovens ficavam em conflito consigo mesmo, né? Se eu critico o outro por ser um playboy metido, por ter o tênis Nike Shox, quando eu assalto e passo a ter aquele tênis e a usar aquele tênis, eu me torno aquele que eu critico, né? E os jovens acabavam ficando assim numa situação de incompreensão pela própria situação do contexto em que eles estavam inseridos. Ou seja, né, dentro da sociedade, seja de um lado, seja do outro, é a característica que se apela ao desejo a partir da emoção, gerando nos indivíduos imaginação. E esse processo de imaginação vai conduzindo caminhos para que o desejo seja satisfeito, porque eu vejo pessoas felizes nas propagandas. A gente pode observar, né? Qualquer que seja o produto, né? Ninguém está triste na propaganda. E a propaganda sempre traz algo no sentido de que, e você, se tiver esse produto, vai ser feliz também. E nós, né, somos seres desejantes, né? Então nós queremos uma vida melhor, a gente quer que tudo funcione bem, a gente deseja, né, que tudo se estabeleça da melhor maneira possível. Porém, a propaganda, ela aproveita essa condição de que caracteriza nossos processos de educação para que sejamos, né, engolidos pelo processo da propaganda, e dentro dessa propaganda, né, os aspectos do desejo são intensificados através de uma propaganda que tem um caráter emocional, age sobre a nossa imaginação, e a nossa racionalidade, que seria um ponto fundamental, né, para compreender todo esse processo, acaba ficando enfraquecida, né? A gente não para pensar e analisar, a gente acaba agindo por impulso. E esse impulso na sociedade do consumo é fundamental. Quanto mais impulsivos nós formos, mais a gente consome. E a criança, ela é, digamos assim, alguém que ainda está aprendendo sobre a vida. E seu comportamento impulsivo é muito mais intenso. Hoje, né, tem um controle um pouco melhor em relação às propagandas direcionadas às crianças. Mas, mesmo assim, a característica é que a propaganda, né, ela age sobre a criança que não tem defesa diante da propaganda. Então, a criança ainda está estruturando seus processos racionais. Ou seja, ela ainda está aprendendo a entender o mundo e as relações que esse mundo vem apresentar. E ela, muitas vezes, fica indefesa diante de uma propaganda que foi elaborada durante 3 meses, 6 meses, né, por profissionais e técnicos, buscando extrair da criança que tem ali 3, 4, 5, 6 anos, 7 anos, toda uma condição que ela não domina. Então, por exemplo, a propaganda que é feita para nós é uma propaganda que é preparada, é estudada, é organizada, é aplicada em vários testes até ter a sua validade, e a partir da validade ela passa a ser divulgada para todo mundo. E nós, muitas vezes, acabamos sendo seduzidos aí por produtos, né, que garantem que a gente vai ter uma vida melhor sem fazer força, né? Faça exercício físico sem fazer força, utilize um juicer lá qualquer, né, que faz com que qualquer alimento se torne um alimento, um suco, né, por exemplo, né, um suco que vai melhorar a tua saúde. E essas propagandas continuam existindo porque tem gente que consome. E esse tipo de espaço, né, não é algo meramente ao acaso, mas é algo que foi ensaiado, trabalhado, aplicado até chegar num ponto ideal. E quando isso é feito em relação à criança, a criança ainda está dentro de um processo completamente frágil, pois ela não tem como enfrentar tudo aquilo que a propaganda traz. E para ela, a condição maior é de observar e absorver o que a propaganda está dizendo. E muitas vezes, como os pais não estão próximos da criança para estar atuando, explicando, retomando se aquilo é necessário, se aquilo é adequado, a criança, na fragilidade que ela vem a ter, acaba sendo engolida, né, de forma muito mais voraz pelas propagandas. E essas propagandas acabam trazendo para a criança toda uma impressão ou todo um conhecimento sobre coisas que ela ainda não domina e não compreende. E com isso, né, o desejo da criança acaba sendo intensificado
e ela se torna uma presa mais fácil para o consumo. E esse consumo vai se intensificando de tal modo que a criança vai se sentindo como algo fundamental a necessidade de coisas supérfluas que a propaganda traz e que diz, né? Se você quiser ser feliz, veja o seu amigo, sua amiga que tem o brinquedinho tal, e você não tem. Então, a melhor forma de você entender e participar da sociedade é tendo o brinquedo, tendo aquele objeto de consumo, né? Ou seja, né, formar crianças consumistas é fundamental para que a sociedade em que a gente viva mantenha-se no consumo. Ou seja, essa criança vai se tornar um adolescente consumista, um adulto consumista, e quando tiver seus filhos, esse adulto não vai estranhar o filho, a filha, ser consumista, porque isso passa a ser um elemento comum e naturalizado dentro da sociedade. Outros elementos, né, que são importantes na constituição da sociedade acabam sendo deixados de lado, né? Como, por exemplo, respeito, honestidade, valorizar os outros, a amizade como algo fundamental. Na sociedade, né, passa a se caracterizar que o mais importante é ter e é consumir. Ilustrando, né, um contexto, né, de realidade, né, tempos atrás, quando a gente perguntava para as crianças o que você quer ser quando crescer, as crianças se espelhavam em funções que estavam no seu dia a dia, né? Por exemplo, quero ser motorista, eu quero ser professora, eu quero ser caixa de supermercado, eu quero ser igual aquele homem que trabalha pondo os fios nos postes. Ou seja, as crianças reportavam aquilo que estava à sua volta no dia a dia e achavam aquelas coisas interessantes. Posteriormente, né, as crianças começaram a fazer parte de uma realidade em que, quando se perguntava a elas, né, qual é o que você quer ser, né, no seu futuro, né? E muitas crianças passaram a responder, né, eu quero ser rico. O que você quer fazer na tua vida? Eu quero ser rico. E não mais um processo, né, de brincadeiras em que as crianças vão dizendo, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e vão mudando, né, nas suas perspectivas, mas vinculada a uma atividade que é trabalhar, produzir e se entender como sujeito na sociedade, para um contexto da sociedade capitalista que diz, né, você só é sujeito se você tiver dinheiro, e tendo dinheiro, você se destaca na sociedade. Então, o melhor caminho é ser rico. Então, sonhe em ser rico. E hoje, por exemplo, é bastante comum, né? Quando a gente conversa com as pessoas, né, sobre uma coisa ou outra, as pessoas relatam, né? Quero ganhar na Mega Sena. Para quê? Para ser rico. Não estou preocupado, né, com questões de honestidade, amizade, respeito, valores morais, culturais, ética. Eu estou preocupado em ser alguém que tenha dinheiro para quê? Para consumir, né? E esse consumir, né, pode se converter em diferentes situações, né? Ter carros bons, ter casas, viajar, mas tudo isso é atrelado e relacionado a consumir. E não dizer assim, eu quero ser feliz conversando com as pessoas que eu gosto. Eu quero buscar uma vida melhor em relação às pessoas que estão à minha volta. Mas, ao contrário, a gente vai construindo todo um valor em que a sociedade passa a ser pensada pela condição do consumo. E a criança que se forma dentro dessas relações também, né, vai entendendo o que é ser alguém na sociedade. Ser alguém na sociedade é ter dinheiro. E os caminhos para se ter dinheiro são fundamentais para que me garantam, né, toda a condição de reconhecimento que eu venha a ter como sujeito, né, como indivíduo. O que vale destacar, né, todo consumo não é algo que ocorre do nada, né, mas é um processo histórico que foi sendo construído ao longo do tempo, a partir do momento que se percebeu, né, que as pessoas, né, têm necessidades. Porém, a gente pode criar necessidades artificiais para os indivíduos. E essas necessidades artificiais, elas têm que se caracterizar pelo excesso e não pelo equilíbrio.
Todos nós, né, precisamos de alimentos, né, por exemplo, de roupas, calçados, necessidades que são importantes para caracterizar a nossa vida. Mas a sociedade consumista, para funcionar, ela tem que garantir que as pessoas consumam mais. E para garantir esse consumo é necessária a propaganda. Então, para que eu tenha algo que eu não necessite, mas que eu venha a consumir. Se a gente observar, né, muitas vezes nos nossos armários de roupas, a gente tem mais coisas lá do que usa necessariamente, né? E se a gente tem mais coisas do que usa, é porque a gente está dentro de uma sociedade do consumo. A característica que se passa a ter não seria, né, comprar aquilo que é necessário, usar e depois que esse uso foi feito, fazer a troca, buscar outros materiais e assim por diante. Mas ao contrário, né, a sociedade ela vai criando situações em que o consumo esteja caracterizado de um modo intenso, e para isso, né, é necessário criar o desejo nos indivíduos. E para criar é necessário um processo de comunicação, de propaganda. E essa propaganda vai gerindo os indivíduos para que eles se encaixem dentro de uma sociedade em que o consumo se torna necessário. Por exemplo, né, a questão da moda nas roupas. Né? A cada ano a gente adentra num tipo de moda que muitas vezes retoma modas do passado para fazer um ciclo, né? Ou seja, nessa época a roupa tem que ser desse estilo, não pode ser de qualquer outro estilo. Se alguém estiver usando roupas do estilo passado, está fora de moda. A pessoa está démodé, né? A característica é que se vai construindo a necessidade de, todo ano, nós temos que renovar a nossa dinâmica de vida. E a gente renova através do quê? Do consumo. O consumo passa a ser o motor essencial da sociedade. E esse consumo ele vai para diferentes situações, né? Consumir, pintar a casa, sendo que ano passado pintou a casa, agora tem que pintar novamente. Consumo eu tenho um carro, esse carro já passou do tempo, eu tenho que trocar esse carro. Ou seja, vai se criando essas necessidades artificiais e, ao mesmo tempo, a sociedade capitalista, né, de consumo, ela vai construindo um conceito chamado de obsolescência programada. Obsolescência programada é caracterizar que determinados produtos envelheçam rapidamente. E com isso a gente descarta esses produtos, mesmo que eles estejam ainda funcionando. Pegaram exemplos assim, né, televisão, né? Quando mudou o padrão da televisão, né, para televisões LED, tela plana ou coisa similar, né, quem tinha TV de tubo ficou fora de moda. E rapidamente as pessoas tiveram que se adaptar à nova realidade. Né? Então, jogar fora os aparelhos de tubo que não estão caracterizados com a modernidade e comprar outros aparelhos, né, que tivessem toda uma situação de reconhecimento social, né? Nossa, minha primeira TV de tela plana lá, ou LED, né? E posteriormente, né, a própria mudança que foi feita, né, nas transmissões, né? Então, as transmissões agora para as TVs, as TVs precisam de um novo aparelho ou a troca da TV como um todo para que você tivesse acesso às programações. Ou seja, a sociedade ela vai criando novos mecanismos que fazem com que a gente tenha que trocar os produtos, mesmo que eles estejam funcionando. E esse funcionamento, né, que tenha um período e não algo que seja o mais durável possível. Né? Então, que dure 2 anos, 3 anos, e a gente já cria um novo produto com detalhes novos para que aquele produto novo seja descartado e você venha consumir e mantendo o consumo de forma constante. Por quê? Se forem construídos bens que a sociedade passa a caracterizar que esses produtos podem durar a vida toda, o consumo não vai ocorrer. E a ideia na sociedade do consumo é que o consumo seja algo valorizado constantemente. Então, as pessoas que são consumistas são valorizadas na sociedade.
e sendo valorizadas, elas sentem necessidade de comprar alguma coisa. O exemplo, o próprio celular, né? A gente tem o celular e logo em seguida, né, tem um produto melhor, um celular melhor do que aquele que a gente tem, com novas tecnologias, novas características, e a gente abandona aquele produto que funciona por um novo que traz características que vão incrementar o meu reconhecimento dentro da sociedade. Ou seja, as pessoas, ao perceberem que meu celular é de determinada marca, me valorizam mais na sociedade do que o contrário, né? Se um determinado produto, né, é antigo, em que a gente vai caracterizar, né, como que pode alguém viver, né, num mundo como esse, né? Vale salientar, né, que ao final do século XIX, a sociedade não era uma sociedade ainda, né, de consumo exagerado, né, mas ao contrário, né, era uma sociedade em que as pessoas consumiam e trabalhavam. Porém, à medida que o modelo capitalista vai se inserindo na sociedade como algo necessário e fundamental para que tudo funcione bem, um dos elementos, né, essenciais foi a necessidade de produzir mais. Então, não com a ideia de produzir o necessário, a gente tem que produzir mais para que mais pessoas venham a consumir, e esse consumo, né, não tenha por base um aspecto de estabilidade. Só para ilustrar para vocês, lá em Nova York, no Corpo de Bombeiros em Nova York, tem uma lâmpada que tem mais de 110 anos de idade. Então a lâmpada ela foi inventada no início, né, da sua história. A característica da lâmpada, quando foi inventada, era que ela fornecesse luminosidade sempre. Era esse o critério. Tanto que tem lá no Corpo de Bombeiros de Nova York a lâmpada com mais de 110 anos de uso e funcionando bem. Na sociedade, né, à medida que foi se estabelecendo a condição, né, as pessoas compram lâmpadas e usam a lâmpada, e essa lâmpada pode ser comprada uma vez e durar para sempre, isso gerava um problema para a indústria de lâmpadas. Pois se a gente faz e as pessoas compram só uma vez e não compram mais, a nossa produção, né, vai à falência. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Produzir lâmpadas que não durem para sempre. Lâmpadas que tenham o que é chamado de obsolescência programada, né? Que na sua construção, a partir de um determinado momento, elas queimem, para que as pessoas possam comprar novamente lâmpadas, né? E fazer com que o ciclo funcione. Quando foi criado as meias de nylon, essas meias, né, tinham como característica a sua garantia, né, foram criadas pela Dupont. A característica era de que elas não desfiavam, ou seja, eram meias que teriam uma durabilidade eterna. Porém, né, a própria construção da discussão, né, se essas meias não vão desfiar, significa que as pessoas vão usar a mesma meia por muito tempo. E a gente precisa fazer um ciclo, né? Ou seja, que essas meias estraguem, né? Para que as pessoas voltem a comprar. E com isso foi se criando técnicas para que as meias não tivessem durabilidade. Ou seja, produzir não basta. A gente tem que fazer com que se produza mais e que as pessoas consumam e que esqueçam qualquer relação de prudência ou sobriedade ou qualquer questão racional no processo da compra. Ou seja, quanto mais os indivíduos sentem necessidade de produtos, mais eles vão gastar. E gastando o seu dinheiro, isso faz com que a sociedade se mantenha, né, em funcionamento. Quanto mais se gasta, mais consumo, independentemente se esse consumo vai ser útil ou não para a vida das pessoas. O que importa é que as pessoas continuem gastando, e quanto mais elas forem gastando, né, e com isso consumindo, mais a sociedade vai se estabelecendo de uma forma adequada e natural, né, naturalizando todo o processo. E a produção, né, que as fábricas vinham a ter, né, ou seja, se produzia para atender 50 pessoas, digamos,
foi se pensando, né? Mas ao invés de produzir para 50, se a gente produzir para 100 e fazer com que essas 50 comprem o que foi produzido 2 vezes, a gente vai ter uma vantagem, a gente vai ter um lucro. Ou seja, tudo aquilo que passou a ser produzido numa quantidade adequada, começou a ser produzido numa quantidade maior. E para que isso que foi produzido numa quantidade maior seja consumido, foi necessário gerar todo um sistema de propaganda. E a propaganda se tornou um elemento central, né? Eu tenho que divulgar um produto. E esse produto, ao ser divulgado, ele tem que criar nas pessoas necessidades. E essas necessidades correlacionadas a situações de obediência. Nós temos um produto, esse produto é bom e você vai se tornar alguém, um sujeito, se você consumir. Então, a minha subjetividade passou a estar correlacionada a quanto eu consumo, e não necessariamente se eu tenho necessidade ou não de consumir aquele objeto, ou aquele alimento, ou algo que eu valha dentro da sociedade. Ou seja, as propagandas passaram a se tornar algo fundamental, né, chamado marketing, para divulgar produtos, e ao divulgar os produtos, fazer com que a sociedade se envolvesse no consumo. E quanto mais envolvidos as pessoas estão no consumo, mais isso fortalece todo o sistema de sociedade capitalista, que embasado no consumo vai se realizando, ou seja, as pessoas começam a criar necessidades que não são reais. Mas, a partir do momento que um produto é divulgado à exaustão, a gente passa a dizer, né, nossa, eu nunca tive esse produto, eu preciso desse produto. E quando eu tenho esse produto, o produto divulgado acrescenta alguma coisa nova, pequenas alterações para que a gente se mantenha numa condição de consumidores constantes. Pegando assim um exemplo, no âmbito dos celulares, né? Então, uma empresa de celular, ela tem uma tecnologia já prevista para ser renovada a cada período. Então, ao lançar um produto novo, esse produto já poderia ter todos os avanços tecnológicos, ou seja, já estar ali empregado no produto toda a tecnologia que foi investigada, pesquisada, para melhorar a qualidade aí da vida das pessoas. Mas as empresas lançam um produto com as tecnologias já desenvolvidas, ainda não aplicadas. Fica se guardando para uma revisão do produto. Então, vocês podem observar, né, que tem celulares, tem o celular tipo A, tipo B, tipo C, e assim por diante, para cada segmento da população. Buscando, né, que a população consuma aqueles produtos em diferentes moldes, né? A mesma coisa acontece com os carros, né? Então é lançado um carro, daí tem o modelo A, o modelo B, o modelo C, para cada tipo de perfil de consumidor, mas o mais importante, que as pessoas se mantenham consumindo. E a crise dentro da sociedade capitalista vem a surgir quando o consumo abaixa. Ou seja, se as pessoas param de comprar produtos, considerando que os produtos são supérfluos, a sociedade acaba se fragilizando em termos do consumo, pois a democracia acaba sendo entendido como um processo de indivíduos que consomem na sociedade. E quanto mais as pessoas consomem, mais o sistema é valorizado, né? Então o sistema funciona bem se a gente consumir. E a gente vai também caracterizando nas nossas vidas que se a gente está indo para frente ou não, depende do nosso consumo. Então, se eu conseguir trocar o meu sofá de casa, significa que a sociedade está funcionando bem porque eu tenho rendimento para trocar o sofá. Não é uma avaliação se aquele sofá ainda está bom para o uso. A avaliação é, eu preciso trocar, por quê? Porque esse sofá é importante. Quando os amigos chegarem em casa e observarem esse sofá, eles vão dizer, nossa, que sofá bonito, né? E ao mesmo tempo, né, vai envolver a minha condição de subjetividade, pois eu tenho acesso a algo que eles ainda não têm. Ou eu tenho acesso a algo que eles também têm. Ou a característica de que eu vou me reconhecendo como sujeito pelos produtos que eu consigo ter, né, fazendo com que aquele desejo construído dentro da sociedade
seja valorizado. Então, o desejo não é de amizades sólidas, de respeito mútuo, de honestidade nas nossas relações. O desejo ele passa a ser caracterizado nessa nossa subjetividade pelo que eu venho a ter. Então, eu me torno alguém a partir dos produtos que eu possuo, e não pela condição de indivíduo que poderia aprender, compreender, transformar as relações de sociedade pelo viés dos relacionamentos. Então, psicologicamente, a nossa subjetividade passa a estar envolvida muito mais no que a gente tem do que necessariamente no que a gente é, enquanto sujeitos, né, nas realidades que estamos vivendo. E a condição, como eu comentei com vocês, da propaganda é gerar desejos, gerar necessidades, trabalhar a emoção do indivíduo para que ele comece a sonhar que para ser alguém eu preciso de objetos, eu preciso de coisas que os outros venham a ter. E esse é o motor fundamental da sociedade consumista, que eu, como sujeito, pense em ser alguém a partir daquilo que eu tenho, e não necessariamente daquilo que eu sou. E dentro desse modelo de sociedade, o papel das propagandas se tornam essenciais, né? Os papéis das propagandas se tornam essenciais. E a gente pensa, né? E a criança diante disso, né? É alguém extremamente frágil. Então a criança está diante de um contexto forte, extremamente organizado, que vai gerando na criança que está ali diante de uma propaganda, em defesa diante de uma criança, todo um processo de exploração que se faz em relação a ela. E essa exploração é uma exploração intensa. E à medida, né, que a criança não tem como reagir, né, o modo, né, da criança se deparar com aquilo que está à sua volta é apenas o de aceitar. E esse aceitar, né, é considerado dentro da sociedade, né, como o direito de escolha, né? Você tem escolha desde que você consuma. E a criança, né, olhando lá um produto, né, um super-herói, uma boneca, a criança acaba sendo envolvido pelo próprio processo. Desenhos, né, que foram criados com a finalidade do consumo. Então tem alguns desenhos que a característica do desenho é o consumismo. Então a criança gosta de um desenho em que os personagens são consumistas e os personagens se destacam pelo consumo que eles realizam. A partir disso, né, a criança passa a estabelecer que consumir é algo importante. Não tendo o pai ali, a mãe ali, para fazerem as contradições, a criança está em defesa. E a criança vai aprendendo desde cedo que escolher aquilo que é apresentado dá a ela a condição de autonomia, né? Quando ao contrário, né, o direito de escolha é um direito induzido, é um direito entre aspas, porque na verdade a pessoa está sendo seduzida para o consumo. Então a criança é frágil dentro do processo e tem toda uma situação no âmbito da propaganda, de uma força que seduz a criança de tal modo que a criança não percebe que ela está sendo levada para um caminho que ela desconhece. E esse caminho, né, da propaganda é um caminho que se interpõe sobre a mente infantil, fazendo com que a criança vá aprendendo, né, desde cedo que ela precisa daquilo que está sendo apresentado. E nesse processo de sedução, né, ela está frágil, e muitas vezes os pais, por não acompanhar, acabam também incentivando a criança a esse processo, fazendo com que a criança naturalize de tal modo o índice de consumo, né, do brinquedo ou de qualquer outra atividade, e os pais, né, não vão entendendo que eles também estão sob o jugo de um controle social, né. Vale salientar, né, que todo o processo de consumo na sociedade capitalista, né, ele tem que ter por base, para que o consumo continue existindo, que a gente descarte os produtos antigos, velhos, que a gente venha a ter, e que a gente venha a possuir produtos novos. Inclusive, né, como eu comentei com vocês, nesse processo de obsolescência programada, planejada, muitos produtos têm um período para funcionar, ou seja, esse produto vai ter uma durabilidade de 3 anos.
a partir de 3 anos ele vai começar a dar problemas. Que quer dizer que a empresa pode instituir no chip do aparelho ali que está sendo construído, do aparelho eletrônico, todo um processo de que ele vá tendo uma contagem regressiva em termos de uso. E essa contagem regressiva significa que quando o chip chegar naquele número adequado, ele para de funcionar. E quando a gente vai consertar um determinado aparelho, então, por exemplo, se a televisão nossa tiver algum problema, e a gente diz assim, vou levar no conserto, e levando ao conserto, lá se diz assim, a televisão para ser arrumada vai custar R$800. Daí você para e pensa, R$800 e quanto tempo vai ficar aqui? Vai levar uma semana para arrumar. E você olha nas propagandas, né, tem televisões novas por R$1.100, R$1.200. Então você diz assim, para que eu vou arrumar essa televisão velha? Se eu posso ter uma nova, com tecnologia mais avançada, um pouquinho mais cara, mas que vai valer muito mais a pena e eu vou pegar na loja imediatamente, né? Então vou lá, compro e já trago para casa. Então a característica é que a gente vai sendo levado a entender que descartar o que é velho é fundamental, mesmo que esse velho não seja tão velho. Se a gente observar, né, quem tem na família, né, teve essa relação na família, né, a gente tem familiares que possuem uma geladeira lá dos anos 70, dos anos 60, que funciona até hoje. E não tem todas as especificidades das geladeiras novas, mas funciona e faz aquilo que é o papel da geladeira, né? Gelar e congelar alimentos. Mas diante, né, das novidades, dos desenhos, das pinturas, dos aspectos, a porta, né, para que lado abre a porta, que tem de incremento, a gente diz assim, eu preciso trocar para um produto melhor. E não necessariamente porque aquele produto que eu tenho funciona ou não. Então, mesmo que ele funcione, ele não é um produto moderno. E se tiver algum problema, o preço do conserto é quase igual ao preço da novidade. E a gente descarta, né? Então a gente vai aprendendo desde cedo, e ao aprender desde cedo todo esse processo, a gente vai naturalizando, e as crianças que estão dentro desse contexto também vão se envolvendo de tal modo que vão para entender, né, que consumir é algo natural, né? E a gente, né, vai cada vez mais entendendo que consumir nos dá segurança psíquica. O que quer dizer isso, né? Quando a gente observa os nossos amigos, colegas, parentes na sociedade adquirindo coisas, a gente fica com vontade de adquirir também. Porque a sociedade caracteriza, né? Quem possui coisas, independentemente do que seja, vai ganhando valores dentro da nossa sociedade. E esse valor também vai dando uma outra característica de pessoas que têm posses, que têm condições. E para quem vai consumindo, eu vou tendo em mim mesmo, né, toda uma condição de que psicologicamente eu estou no caminho certo. E isso me dá uma estabilidade emocional, uma estabilidade psicológica. Mesmo que dali 2 horas, 5 horas, no dia seguinte, eu sinto um vazio novamente. Esse vazio, né, que a gente vem a sentir é porque aquilo que a gente obtém em termos de conquistas materiais não garantem o nosso equilíbrio, a nossa segurança psicológica. Mas, em determinado momento, quando a gente consome, a gente se sente como se tivesse essa segurança. Então, o consumir traz uma ideia de segurança psicológica para nós, porque a gente se vê incluído nas relações sociais. Mas, no dia seguinte, a necessidade de consumir volta, porque aquele produto que a gente adquiriu e ficou sonhando com ele, ele perde a sua condição de efeito, digamos assim, impacto psicológico em pouco tempo. Então aquilo que eu adorava no plano da imaginação, né, porque meu desejo foi construído
através das questões emocionais, quando eu consigo ter esse objeto, eu entro num equilíbrio psíquico, me dá segurança. Mas no dia seguinte, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, aquele encanto se esvai, ou seja, o canto da sereia, né, desaparece e eu sou devorado novamente pela própria relação de sociedade, né? Como diz a história, né? Os marinheiros procuravam não ouvir o canto da sereia ou os cantos das sereias, pois esse canto, né, os seduzia a se lançar ao mar. E quando eles se lançavam ao mar, seduzidos pelo belo canto da sereia, eles eram devorados pelas sereias, né? Então, na nossa sociedade, né, esse canto da sereia nos seduz. E nos seduzindo faz com que a gente se sinta seguros quando a gente está consumindo. Porém, posteriormente, esse encanto desaparece. E a gente volta ao estágio da falta, da ausência, né? Essa falta, essa ausência, esse vazio, ele está caracterizado porque algo fundamental na nossa vida são as amizades, são os vínculos, né, que têm o respeito. O que nos dá sentido à vida é um bom relacionamento afetivo social, ou seja, a compreensão ética em relação às pessoas, e não necessariamente os objetos. Na sociedade de consumo, vai se construindo a ideia de que os objetos é que dão caminho para tudo aquilo que a gente necessita na vida. O obsoletismo, né, ou seja, obsolescência programada, ela vai se organizando de tal modo na sociedade em que nós, né, vamos cada vez mais, né, sendo cada vez mais a gente né, envolvido pelo canto da sereia, e esse canto, né, vai se caracterizando de tal modo que a gente nem percebe que está sob domínio de um controle social. E esse controle social se estabelece de tal modo, né, de tal maneira, em que a gente se realiza pelo consumo. Então, consumir afeta de tal modo a nossa condição de consciência que a gente naturalmente vai se entendendo como consumidores. E esse consumo é o que vai dar base para a nossa compreensão de quem somos, né? Então, quem eu sou? Eu sou aquele que possui isso, aquilo e aquele outro. E não as questões, né, vinculadas aos meus aspectos, lealdade, amizade, honestidade, que beirem as características dos vínculos afetivos. Então, a nossa subjetividade, que é aquilo que faz que nós sejamos quem somos, muitas vezes vai sendo construída como uma subjetividade de consumidores. E essa subjetividade, ela vai relacionar-se ao que a gente venha a possuir, venha a ter, e não necessariamente aos vínculos entre pessoas, né? Ou seja, a nossa segurança psicológica passa a estar vinculada ao consumo e não aos relacionamentos. E a criança que está sendo formada nessas relações, ela é facilmente seduzida, né? A criança, né, não tem a percepção de como o jogo de forças está sendo caracterizado no nosso dia a dia. E não tendo essa percepção, ela vai se envolver pelo contexto de que tem que comprar, né? A gente tem que comprar, e sendo compradores, a gente passa a se sentir feliz, né? Então, as crianças, né, têm a sua fragilidade em termos de compreender a vida, suas dinâmicas, suas características, e a condição do desejo, né, vai sendo imposta de tal modo que as crianças começam a repetir o discurso. Para ser feliz, eu preciso ter. Para ser feliz, eu preciso daquele brinquedo. Para ser feliz, eu preciso daquele objeto. E essas crianças, né, chegam até seus pais e pressionam seus pais em relação à condição de consumir. E esse consumir passa a ser uma regra dentro das relações. Então os pais não estranham, os pais aceitam. Por quê? Porque os pais também são consumidores. E os pais não refletem sobre a própria condição. Como eu disse anteriormente, muitas vezes até para compensar a ausência devido à dinâmica de trabalho, os pais compensam com objetos. E se a gente observar
festas infantis, as festas infantis elas têm temas que caracterizam situações de consumo, daquilo que entra na moda, naquilo que se torna vendável, e não necessariamente, né, situações de amizade, alegria e assim por diante. As festas de aniversário, né, quando feitas, elas têm que ter temas, e esses temas giram em torno de situações de consumo. O personagem que vende tal produto, o personagem que vende tal objeto. E com isso, a gente vai entendendo que o processo é desse modo, dessa maneira, e que deva se estabelecer sempre nessa dinâmica, né? Não faça nenhuma questão, né? Ou seja, o autoritarismo, né, se coloca dentro da sociedade do consumo, o comprar se torna um elemento essencial, né? A gente precisa obedecer, a gente precisa comprar, e a gente acaba ficando num estado de sonolência, né? Ou seja, a gente não tem consciência de modo adequado sobre a realidade e passamos a reproduzir os papéis que a sociedade impõe para cada um de nós. Também, né, a gente tem que entender que dentro da construção da sociedade capitalista e da sociedade de consumo, é necessário que a gente, ao consumir um produto e ficarmos felizes com ele, que essa felicidade seja a mais efêmera possível. O que quer dizer? Ao invés da ideia que eu comprei alguma coisa, me sinto feliz e vou ficar feliz pelo resto da vida com aquilo que eu comprei. Não, a ideia é que quando você comprou um determinado objeto, você tem a felicidade naquele momento, tem que se garantir essa felicidade, mas que ela seja efêmera. Ou seja, que daqui a um pouco tempo você sinta um vazio, que diga, eu preciso de algo mais. Então, por exemplo, a pessoa não tem casa, ela compra um apartamento. Um apartamento, digamos, de 50 metros quadrados. Daí a pessoa se realiza feliz naquele espaço, começa a comprar os móveis para aquele espaço. E a pessoa se diz, estou feliz nesse espaço. Posteriormente, né, vai se constituir nas relações de sociedade que aquele espaço de 50 metros quadrados é um espaço pequeno. O melhor seria morar num apartamento que tivesse 80 metros quadrados. Com isso, né, eu começo a buscar uma nova necessidade de consumo, um apartamento maior. E nesse apartamento maior, quando eu comprá-lo, eu não vou necessariamente fazer uso de todos os móveis que eu tinha no anterior, porque eu vou ter que fazer um espaço diferente, vou ter que organizar as situações diferentes naquele espaço e necessariamente vou ter que consumir mais. Ou seja, vai se constituindo na sociedade sempre algo a mais para que a gente venha a possuir, né? Eu preciso me endividar na sociedade. Existe até o ditado que diz, né, se eu não tiver dívidas, eu não tenho nada. Então, vai se construindo a ideia de que eu preciso me endividar na sociedade para poder ter alguma coisa. E esse ter passa a estar relacionado a gastos. E o gasto financeiro, né, vai gerando todo o consumo na sociedade. E não necessariamente dizer, né, eu não tinha uma casa antes e agora eu tenho, e essa casa tem 50 metros quadrados e para mim é o suficiente. Para mim está bom e eu não preciso mais do que isso. Não precisando mais do que isso, né, eu vou valorizar os meus relacionamentos pessoais, os meus vínculos, a condição da amizade, do amor, e ter uma vida regrada, digamos assim, né? Uma vida equilibrada. A característica da sociedade capitalista é o contrário, é que quando a gente se estabelece, aquela felicidade tem que passar para que o desejo volte a surgir, né? E esse desejo, né, tem que ser ilimitado e insaciável. Ele tem que estar constantemente presente na nossa vida para que a gente mantenha-se, né, se mantenha constantemente como consumidores. E quem vai gerar esse processo de uma forma muito mais intensa é a propaganda, é a publicidade. Ela vai aparecer de modo regular para que a gente sempre se lembre. Temos que consumir, temos que gastar, temos que ter coisas.
e esse ter nos dá satisfação naquele momento, mas não uma satisfação para sempre. Então a sociedade vai criando isso de forma regular, e a criança vai aprendendo desde cedo que ela está dentro de uma sociedade em que os desejos são insaciáveis. E eu tenho que ter desejo todo dia, toda hora, todo instante. Senão, o vazio vai aparecer, né? Então, esse vazio que comprei algo que me deixou feliz, e esse algo que eu estava querendo ter, estava imaginando há 1 mês, 2 meses, 3 meses, até que consegui, né, dinheiro suficiente para realizar esse desejo, quando eu passo a tê-lo, o desejo vai desaparecendo. E a felicidade que aquele objeto me traria também vai junto, né? Vai desaparecendo também. E eu preciso de alguma outra coisa para completar aquele vazio que eu vou sentindo no meu dia a dia. E a dinâmica da sociedade, né? Basta a gente observar, né? São de propagandas constantes, né? Seja na televisão, seja na internet. Quanto mais propaganda se tem, mais vai se criando necessidades para os indivíduos. Então, por exemplo, é uma propaganda de vinho, mas eu não preciso de vinho para casa. Mas como tem a propaganda, eu falo, poxa vida, é interessante que eu tenha vinho em casa. Eu vou lá e compro vinhos. Páscoa, eu não tenho chocolate em casa, mas a Páscoa, né, tá aí, muitas propagandas sobre chocolates. Eu preciso ter chocolates, eu preciso comprar os ovos. Vocês podem até observar o desespero das pessoas nas lojas, né, para comprar os ovos de Páscoa. A mesma coisa vai se criando, né, em cada data festiva, né? Essas datas, Dia dos Pais, Dia das Mães, o Natal, Ano Novo e assim por diante, não são necessariamente espaços para confraternização, mas sim para presentes, né? Não adianta a gente chegar para uma criança e falar parabéns pelo dia da criança e dar um abraço. A criança vai dizer, e o meu presente? Pois a gente vai construindo, né, que o abraço em si não é o elemento importante, o importante é o presente. A mesma coisa nas relações, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e todas as datas festivas que se tem, elas vão se caracterizando como dias ou datas para que a gente compre produtos e, ao comprar produtos, satisfaça necessidades dos indivíduos na sociedade. Então, desejar não é um problema. Querer conquistar coisas não é um problema. Mas o desejar e o querer dentro de uma sociedade de consumo vai sendo estabelecido de que, se a gente não consumir, a gente não vai se entender como sujeitos, né? A nossa condição de subjetividade. E para que a gente se torne sujeitos, a gente necessita do consumo. Então, o consumo passa a guiar todas as nossas atividades, nossas tarefas e o nosso modo de entender o mundo. E à medida, né, que eu vou me caracterizando pelo consumo, eu esqueço, né, de um processo fundamental que é o relacionamento entre indivíduos, né? Pessoas que vão se compreendendo e se tornando sujeitos no relacionamento entre si. E à medida, né, que a sociedade, através das propagandas, vai criando todo um processo de que a gente só se torna sujeitos se a gente consome, a gente está dentro de uma sociedade da obediência. E essa sociedade da obediência vai exercendo cada vez mais sobre nós todo um processo de controle. E esse controle não valoriza, né, a nossa condição de quem somos, mas sim o que temos, né? Quem é você? Eu sou aquele que tem. Se eu não tenho, eu perco minha condição de sujeito na sociedade, de reconhecimento e assim por diante. E a gente observa, né, dentro de propagandas, dentro de filmes, dentro de desenhos, né, que se valoriza muito essa questão do consumo como algo que caracteriza a própria condição de vida dos indivíduos, né? E para a criança, né, vai se constituindo e construindo-se também um projeto de vida. Ou seja, a criança vai passar a ser aquela que se caracteriza pelo que possui, e não necessariamente pela sua condição de aprender, de entender, de se vincular a qualquer coisa, né? Ou seja, quando a criança vai para a escola, por exemplo, né,
os pais dizem, para que a criança não fique em uma situação de bullying ou coisas similares, ela tem que ter uma mochila que seja uma mochila que esteja na moda, com personagens que estejam na moda, pois isso vai garantir o reconhecimento dessa criança entre os pares com os quais ela está convivendo, a partir, digamos assim, do reconhecimento externo daquilo que a criança usa, e não dos potenciais de aprendizagens que ela vem a ter. A borracha, o lápis, o caderno, tem que representar situações de consumo, e não necessariamente a finalidade que eles venham a ter. Então não pode ser qualquer lápis, não pode ser qualquer caneta, não pode ser qualquer caderno. Tem que ser aqueles que estão na moda, aqueles que são caracterizados como úteis à criança para que ela se sinta incluída. E não um processo de educação, de formação, né, que ensine as crianças a se respeitarem, independentemente do lápis, da marca, do lápis, da mochila, do tipo de mochila, e assim por diante. O que se acaba valorizando muito mais, como nesse exemplo, né, das questões escolares, é o produto que a criança usa, e não necessariamente a condição de aprendizagem que a criança vem a possuir, né, como a criança se relaciona nos seus ambientes. A forma, né, em que se destaca, né, todo o processo de consumo na nossa sociedade, ela tem por base a propaganda. E a propaganda está em qualquer lugar que a gente esteja inserido, né? Então, se a gente olhar ao nosso lado, né, a gente encontra algum folheto, alguma coisa remetendo à ideia de consumo. E esse consumo, né, vai sendo naturalizado na nossa casa, quando a gente abre a internet, a televisão, liga a televisão, quando a gente vai pegar alguma coisa, né, para se alimentar, a propaganda está ali mostrando esse produto é o melhor, esse produto funciona. E na programação infantil, quando a criança vai assistir algum programa na televisão ou mesmo no celular, na internet, ela acaba se deparando com situações que geram todo esse processo de dependência, né? E os comerciais, né, muitas vezes voltados para as crianças, né, têm por base aquilo que chame a atenção da criança. Então, crianças são levadas a laboratórios e lá, com a permissão dos pais, são apresentadas várias coisas às crianças para observar como que essas coisas diferentes chamam a atenção dessa criança. Então, a criança, quando ela observa objetos coloridos, ela olha para o lado, ela vai atrás, então vai se observando a criança naquele espaço para se criar produtos, para se criar propagandas que induzam a criança a gostar daquele tipo de produto. E a criança é um refém do processo, porque a criança, como eu disse, não tem a maturidade para entender o que é uma propaganda. Então, pessoas, né, técnicos, profissionais que estão ali trabalhando de forma constante, vão seduzindo as crianças, né, de tal modo que as crianças acabam sendo influenciadas, né, por personagens, por atores, atrizes famosas, pela característica de construção da propaganda. E isso também, né, vai influenciando não só a criança, como também os pais. E os pais, né, muitas vezes, né, para dar conta daquelas necessidades do dia a dia, afeto, carinho, amizade, abraços, né, acabam, né, buscando um equilíbrio através daquilo que a criança tem como atenção, né, um determinado produto ou vários produtos. E esses elementos passam a caracterizar a própria condição da individualidade, da subjetividade de cada um de nós. Na adolescência, né, a gente diz que a condição de raciocínio é muito mais avançada do que na infância. Mas esse processo da adolescência é resultado de como a infância foi trabalhada. Então, se a criança é suscetível às propagandas que indicam o consumo, quando ela se tornar um pouquinho maior, se tornar uma adolescente, essa criança estará também sobre a influência, sob o foco, né, da influência das propagandas. Então, na infância se prorroga para a adolescência e vai continuar na vida adulta. E a gente vai
constantemente, né, entendendo que a alegria, a felicidade, o prazer, os desejos, né, estão no consumo. E o consumo, né, vai exercendo uma persuasão em cada um de nós. E esse consumo vai levando a tal situação, né, que a gente passa a ser engolido com bastante intensidade, digamos assim. Mas aonde que encontra, né, esse processo que faz com que o adulto seja seduzido pela propaganda? Na infância. Então, quando crianças, a gente aprendeu que as coisas são do jeito que elas são, e quanto mais a gente busca consumir, mais a gente se sente realizados. Por mais que seja por um tempo curto e efêmero. Então a gente fica lá um mês feliz. Posteriormente a gente tem que ter necessidade de consumo novamente. E assim constantemente. Então a sociedade vai persuadindo a criança, que se torna adolescente, que se torna adulto, e como adulto tem filhos que naturalizam todo esse processo a partir desses vínculos. Não percebendo, né, que nós estamos sendo controlados, né, guiados por uma força maior, né, que demanda todo o controle do nosso comportamento. Isso quer dizer, né, que a gente vai sendo educado no nosso dia a dia a partir, né, de uma comunicação massiva, né, uma comunicação em massa, gerada por propagandas, por filmes, por novelas, por desenhos e também, né, pelo jornalismo, né, que vai ditando, né, como que nós devemos nos portar. Então, por exemplo, chega um período do ano, né, o Natal, os próprios, o próprio programa de noticiário, né, aquele que traz notícias, vai dizer, chegando o Natal e as compras ocorrendo, vamos à loja tal para ver como que está a movimentação lá. E a gente assistindo a televisão vê as pessoas indo comprar produtos, depois é dito assim, o produto que mais vende atualmente é esse. E a gente, à medida que está assistindo um programa jornalístico, que está dizendo que tal produto que mais vende, as pessoas precisam comprar isso, aquilo, porque faz parte da tradição do Natal, a gente vai incorporando todo esse processo e a gente vai sendo seduzido. E seduzidos, a gente passa a raciocinar de que aquilo é algo regular e comum. E a gente mantém todo o processo de domínio que a sociedade vem a ter. Então não é só na propaganda em si, é na propaganda, é no filme, é na televisão, é na novela, é no desenho e é no jornalismo também que se mantém essa ideia de que a gente só se satisfaz à medida que consome alguma coisa. E o marketing infantil não tem uma característica de preocupar-se com o futuro da criança, se ela vai ter bons ou maus hábitos. A preocupação essencial é que se perceba desde cedo por parte da criança que ela vai ser feliz se ela consumir. E esse consumo tem que ser algo regular. Usa e joga fora. Usa e joga fora. Quanto mais se incutir, né, num processo de educação que o marketing venha a realizar, né, seja na propaganda, seja no filme, seja no desenho, seja na novela, seja num programa jornalístico, menos a gente questiona e mais a gente passa a entender que esse processo é comum, é natural e não implica em nenhuma modificação nos indivíduos propriamente, né? Que tudo isso se torna um produto que representa a realidade na sua dimensão, na sua característica e na sua importância como um fenômeno regular, natural e que não precisa ser questionado. As crianças, né, são uma parte frágil dentro desse processo, porque como elas não têm maturidade para entender um determinado processo, elas facilmente são seduzidas, né? E essa condição de sedução, né, faz com que a criança comece a se dirigir em relação ao consumo de um modo, entre aspas, natural, né? E esse processo, à medida que vai ocorrendo, faz com que cada vez mais a gente se torne dependente, né, do consumo. Tanto que uma das características da propaganda é infantilizar os consumidores. Esse infantilizar trata assim, todos nós temos sonhos, todos nós temos desejos. E como que a gente pode realizar esses sonhos e desejos? Através
da conquista de alguma coisa. E esse conquistar alguma coisa implica necessariamente que a gente precisa gastar, né? Ou seja, tem que fazer com que o nosso dinheiro circule na sociedade. E a necessidade de fazer esse dinheiro circular é que faz com que a gente seja reconhecido como sujeitos dentro dos espaços em que estamos. O nosso equilíbrio está proporcionalmente relacionado àquilo que a gente gasta. Quanto mais a gente gastar, mesmo que a gente se endivide, mais a gente vai ser livre, né? É esse o contexto, por isso que a propaganda ou o marketing acaba infantilizando a gente, pois vai criando toda uma situação de que eu preciso desse objeto agora, e quando eu tenho esse objeto agora, pouco importa se eu vou me endividar, o importante é ter, e ao ter, né, ser reconhecido pelos outros, né? Claro que isso posteriormente vai gerar problemas, pois não vai garantir, né, que eu tenha condições de quitar minhas dívidas, e o processo, né, de garantir reconhecimento também vai gerar frustração, desequilíbrios, né, e a saúde mental do indivíduo começa a ficar em jogo, pois não dando conta, né, das dívidas, a sociedade vai dizer: quem tem honra paga, quem não tem honra dá o calote. E a gente passa a ser julgado como pessoas incapazes, pessoas imaturas, pessoas que não sabem enfrentar os problemas e assim por diante. E quem faz isso, né, são as pessoas que estão à nossa volta, são os nossos amigos, nossos familiares. E isso faz com que a nossa saúde mental se torne cada vez mais frágil. O aspecto, né, fundamental do desenvolvimento infantil seria trabalhar com a criança brincadeiras, atividades lúdicas, a construção de jogos, né, com a imaginação da criança. Então, junto com a criança, pegar ali barbante, vela, um carretel, inventar um brinquedinho, que a criança pare, pense, execute, esteja em ação. E esse processo de atividade não implica necessariamente num consumo. Eu tenho que comprar um carrinho, mas eu posso inventar um carrinho. Posso pegar uma lata de leite, fazer furo na lata, colocar areia ou pedra, amarrar essa lata em arames, todo um trabalho de envolvimento e com isso criar um brinquedo artesanal. Esse processo, né, ele vai se tornando fundamental quando a própria família valoriza toda essa construção. Mas quando a gente pensa, a criança fez um brinquedo artesanal, se diverte com um brinquedo artesanal, mas quando se compara essa criança com outras que brincam com carrinhos já prontos, montados, se desvaloriza a criança que está num processo de construção de brincadeiras, atividades, dentro de um viés que não seja da compra de um objeto, mas da criação de objetos. Então, a sociedade valoriza muito mais a produção do consumo e não a produção da criatividade. E isso faz com que a gente tenha todo um processo de adestramento, né? Esse adestramento, né, o que significa dentro da sociedade atual? Quanto mais cedo as crianças estiverem com o uso de eletrônicos, mais a criança se torna, entre aspas, criativa, né? Não que a criança não possa ter criatividade usando um produto tecnológico, mas o produto tecnológico abrevia a condição da criança de estar lendo, de estar fazendo atividades motoras, de estar vinculada a desenho, pintura, ou outras coisas, né, similares, né, correr, pular e assim por diante. A compreensão que a gente tem que ter é que a criança deveria ser valorizada pela sua condição de aprendizagem, de vínculos, e não necessariamente de encaixes, né, dentro de modelos previamente colocados pela sociedade. E esses modelos, quando são colocados, especialmente através da propaganda, vão fazendo com que a criança se torne cada vez mais afetada pelo papel que a mídia executa, do que necessariamente pela condição do que ela poderia estar aprendendo, do que ela poderia estar se vinculando em termos de entendimento sobre a realidade. E ao mesmo tempo, né, a criança fica diante da televisão, da internet, as situações, né, que envolvem exposições de violência, exposições, né, de situações inadequadas, em que não há um questionamento.
Ao contrário, né, passa a ser algo que se naturaliza de tal maneira, né, que os processos de sedução da criança são intensificados dentro da sociedade. E também, né, existe um aspecto que a sociedade de consumo acaba trazendo para cada um de nós, é de que, à medida que a gente consome, a gente se torna igual às outras pessoas, né? Então, a ideia, né, de que esse produto está à venda para todos, e todos podem ter acesso, independentemente de quem seja. E isso faz com que a gente se sinta acolhido, né, entre aspas, né? Pois se todos podem ter acesso àquilo, eu também posso ter. E ao ter essa percepção de acesso, a gente não faz uma reflexão sobre a condição do acesso. Qual é a circunstância que se coloca e se a gente tem necessidade de consumir para ter acesso a direitos dentro da sociedade. E muitas vezes, né, a reflexão que a gente faz é justamente no caminho do consumo. Se todos possuem tal produto e eu não possuo, eu posso ser humilhado, posso ser ridicularizado, a criança pode sofrer o bullying na escola, e para não ter o bullying, o que se faz? A gente consome e a gente se iguala às outras pessoas. Mas muitas vezes, né, essa condição de igualar-se faz com que a gente não perceba que a gente está diante, né, de uma situação que nos leva a sermos engolidos, literalmente, pela forma como a propaganda vai sendo apresentada, a forma como um modelo de sociedade é apresentado, e a gente não tem ferramentas para reagir diante desse processo, porque a gente foi desde cedo, desde a nossa infância, educados para o consumo. E o consumo passa a ser, dentro da sociedade, uma verdade inquestionável. E ao se tornar verdade inquestionável, a gente tem que obedecer. E a gente segue a norma. E a norma diz, compre e consuma. E nós, ao fazermos esse processo, a gente vai sendo seduzido por toda a relação que a propaganda estabelece. E especialmente diante da criança, né? A criança ela está envolvida de tal modo que existe uma conduta que a gente chama de conduta erótica. Erótica porque seduz o indivíduo de tal modo que a gente não tem como reagir diante do processo, diante da situação, e como consequência a gente acaba aceitando toda a condição do domínio que faz com que a gente na sociedade passe a agir de modo alienado e não de modo a refletir com qualidade sobre as questões que o consumo envolve.